Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que bom poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Nessa quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018, nós estamos vivenciando a 25ª semana do Tempo Comum, mês da Bíblia, mês de setembro. Queremos então abrir o nosso coração e deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus que hoje, através do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6, Jesus então quer iluminar a nossa vida. Vamos então acompanhar o que nos diz esse texto. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, permanecei ali, até partirdes daí. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então meditando o Evangelho de São Lucas ao decorrer da semana e podemos então aprender com Jesus que inicia o seu ministério curando, libertando, anunciando a boa nova do reino de Deus. Essa pedagogia adotada por Jesus, que Jesus também convida seus discípulos a poder trilhar este mesmo caminho, ou seja, a palavra, o anúncio do Evangelho, e depois a cura, a libertação, porque a palavra por si própria, ela então tem poder para poder então curar. E é justamente isso que a primeira leitura de hoje nos diz. Nós estamos acompanhando também, no decorrer da semana, o livro do Provérbios. E nos diz aí o texto, hoje da primeira leitura: a palavra de Deus é comprovada, ela é um escudo para os que nele se abrigam. E assim então, somos convidados a poder acolher essa palavra e crescer nessa confiança, porque a palavra de Deus, ela é irrevogável. A palavra de Deus, isso já vai dizer-nos lá Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 11. Ela então é como a chuva e a neve, que vem ao mundo e não volta para o Pai sem antes produzir os frutos, os efeitos, agora então foi enviada. E assim, meus queridos e amados irmãos, nessa confiança, nós podemos também, como a primeira leitura nos diz, fazer essa palavra um escudo, ou seja, não algo como enfeite na nossa casa, mas algo que oriente, ilumine, instrua a nossa vida e nos ajude a poder então conformar a nossa vida à vontade de Deus. E assim, com certeza, se nós agirmos, nós poderemos então fazer dessa palavra também uma lâmpada para os nossos pés. É o que o salmista de hoje então nos convida a fazermos essa experiência. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. E assim, ela nos liberta, nos afasta do caminho da mentira, como segue dizendo também o Salmo. E assim, queridos amados irmãos, poderemos crescer nessa caminhada rumo à santidade, ao qual o Senhor chama, convida a cada um de nós. Mas essa santidade, a qual então o Senhor nos chama, Ele nos convida, ela precisa então ser, primeiramente, conquistada, formada, gerada em nós. E é na perseverança que nós vamos então alcançar essa meta, esse fim último de cada um de nós, que é a santidade. Mas tudo isso não se dá da noite para o dia, requer de nós essa perseverança, ou seja, nós a cada dia buscarmos, insistirmos e persistirmos nessa caminhada. E assim, o Senhor nos convida, nos chama para poder fazer essa experiência do seu amor e anunciar esse amor, levar esse amor a tantos irmãos que estão aí na sociedade, no mundo afora, gastando a sua vida com os prazeres que o mundo nos oferece, se iludindo diante
de tudo isso que o mundo vai nos apresentando. E assim também como aconteceu com os discípulos que nós acabamos de ouvir no Evangelho de São Lucas. Lucas, como dizia no início, ele mostra a ação de Jesus, mas nesse Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus chama, convoca os 12 e envia cada um deles em missão. E qual o intuito dessa missão? Anunciar a Boa Nova, levar o reino de Deus, o amor, a misericórdia. E para que essa missão obtenha êxito, é preciso então alguns cuidados necessários. E o que Jesus então nos ensina? Ora, não podemos estar preocupados com as coisas materiais. Por isso que Jesus está dizendo aí no Evangelho: não leveis nada pelo caminho, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas, nem cajado, nem sacola, nem pão, ou seja, nada daquilo que possa vir a impedir, a lhe afastar do seu objetivo, enfoque principal, que é a missão, é o anúncio do Evangelho, é a Boa Nova. Então não podemos perder tempo com coisas materiais, porque essa mensagem, essa palavra a qual nós levamos, e a primeira leitura, então, como nós ouvimos, nos dizia, ela é um escudo, e ela então tem o seu valor, tem a sua riqueza, e é essa riqueza, esse valor, e não a riqueza do mundo, mas a riqueza que Deus nos oferta gratuitamente, que é a sua palavra, que é a sua própria presença, porque Jesus é a palavra encarnada. Então, quando nós anunciamos o Cristo. E assim podemos compreender aquilo que São Jerônimo diz para nós: desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Então, se queremos conhecer a Cristo, é preciso conhecer as Escrituras, porque ela, do início ao fim, ela nos aponta, ela nos apresenta a Jesus Cristo. E assim, voltando então para o nosso texto, Jesus vai dizer: olha, mesmo diante de tudo isso que eu estou instruindo vocês, pode ser que algumas pessoas não acolham essa mensagem. E o que fazer? Desanimar? Ficar cabisbaixo? Abandonar tudo, jogar tudo para o alto? Não. Jesus vai dizer: olha, sair daquela casa, sacode a poeira contra testemunho, contra eles mesmos, e vamos adiante. Porque se aqui nós temos uma pessoa que não acolhe, lá na frente nós temos outra que acolhe. E a missão, o Evangelho, vai então sendo semeado nos corações dos nossos irmãos. E semeando então a palavra de Deus, nós poderemos, agora voltando para a primeira leitura, ter a mesma atitude do autor do livro de Provérbios, que narra para nós um texto muito interessante, onde então ele faz uma prece, uma oração a Deus. E olha só, isso é fruto de quem conhece a Deus através da palavra. Vai nos dizer aí: 2 coisas eu te pedi, ou seja, 2 coisas ele pede a Deus. E o que são essas coisas? Ganhar na Mega Sena, uma casa da praia, um carro do ano? Não. Mas recuse antes de eu morrer. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Olha o pedido desse judeu. Não me des pobreza e nem riqueza, mas concede meu pão que me é necessário. Não aconteça que, saciado, eu te renegue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu passe então a roubar e profane o nome santo de Deus. Olha que bonita essa primeira leitura. Quem dera que nós também tivéssemos essa mesma intimidade de Deus, a tal ponto de alcançar a sabedoria de pedir a Deus somente o necessário para a nossa vida. Olha só os nossos pedidos, nossas orações no dia de hoje, as preces da nossa comunidade. Preste atenção, as nossas preces em nossas comunidades são preces egoístas, ou seja, é pedido somente para mim. Nos nossos pastorais, movimentos, quando você se abre a oração para as pessoas, nós presenciamos isso. Nós estamos vivendo no mundo individualista, isso está entrando na nossa igreja, e isso fere aquilo que é comum à identidade do cristão, que é o quê? A comunhão. Rezar pelo próximo. Ao invés de eu rezar então: Senhor, pela minha mãe, pela minha saúde. Não, Senhor, pelos enfermos, inclusive a mim também, que estou passando por uma enfermidade. Olha só como que muda. Não estamos deixando de rezar por nós, mas estamos também lembrando dos outros, do meu irmão que também sofre com uma enfermidade.
Pode ser uma enfermidade diferente, mas também está lutando. Então é preciso crescer na leitura da palavra. E essa palavra então vai nos moldando, nos formando e nos ajudando a poder vencer então toda essa atitude egoísta que, como dizia e repito, fere a identidade do cristão, que é de ser comunidade. Então, meus queridos e amados irmãos, enriquecidos pela liturgia de hoje, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de ouvir o seu chamado e, ouvindo esse chamado, que nós possamos ir ao encontro dos nossos irmãos necessitados, de acolher essa palavra, de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Que nós possamos ir vencendo o nosso comodismo e não nos preocupando com aquilo que nós temos que levar ou que fazer, porque é o próprio Deus que nos conduz e nos capacita. E assim poderemos então, queridos amados irmãos, transformar essa realidade que nos cerca, fazendo que mais pessoas, conhecendo a Cristo, nós possamos então transformar aos poucos essa sociedade a qual nós estamos inseridos, ajudando o reino de Deus então se tornar visível no meio de nós. Que o Senhor então nos ajude e o Espírito Santo de Deus seja a nossa força. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal, a cada dia, cada vídeo que eu posto aqui, você que é fiel, muito obrigado, viu? E você que já se inscreveu também no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. É fácil, é só você clicar aqui, ó, em inscrever-se. Clique também aí no sininho para que seja notificado dos vídeos que eu estou postando. Deem seu like, seu comentário, compartilhe e divulgue esse canal. Vamos fazer com que a palavra de Deus ela possa então alcançar os corações de tantos irmãos que muitas vezes o Senhor vai colocando no nosso caminho e nós temos a oportunidade de evangelizar através desse meio de comunicação social. Me ajude, eu conto com sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Cosme e Damião, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.